Boa noite, colegas. Boa noite, professora Carol. Dando prosseguimento ao nosso trabalho sobre direito das obrigações, né, referindo a inadimplemento, falarei para vocês sobre perdas e danos. Antes de falar qualquer coisa, eu gostaria, depois de ter estudado vários doutrinadores, encontrei um conceito que mais me chamou a atenção por ser uma forma bem fácil de entender. Então, o que é perdas e danos? É um instituto jurídico que tem como objetivo reparar os danos causados pelo inadimplemento relativo ao absoluto e experimentado pelo credor. Então, no decorrer das aulas ou do meu exposto, vocês entenderão mais ou menos o que quer dizer perdas e danos. Então, perdas e danos, ela está regulada nos artigos 402, o artigo 403 e o artigo 404. Para dar prosseguimento, eu vou para a legislação onde fala, né, do que institui o Código Civil de 2002, do artigo 402, que diz, que ela é da lei número 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que diz, o artigo 402 referente a perdas e danos, salvo as exceções expressamente prevista em lei, as perdas e danos devidos ao credor abrange além do que ele efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de lucrar. Então, eu queria chamar nesse artigo a atenção em duas expressões, que é a expressão efetivamente perdeu. Então, quer dizer efetivamente perdeu? Ele é chamado danos emergentes, que quer dizer que a diminuição do patrimônio e uma palavra, é a diferença entre o que tinha antes e o que tinha após o inadimplemento, devendo o dano ser certo e atual, não tendo caráter meramente hipotético ou futuro. Isso quer dizer que a palavra efetivamente significa que o dano emergente não pode ser presumido, devendo ser provado. Outra expressão de destaque nesse artigo, do artigo 402, é o que razoavelmente deixou de lucrar. É o que nós chamamos de lucros cessantes. Então, o que vem a ser, o que é lucros cessantes? É o que razoavelmente, o que se deixou de lucrar. Podemos considerar frustração da expectativa de lucro, perda de um ganho esperado. E para entendermos melhor, eu vou dar um exemplo. Vamos dizer, João provocou um acidente, né? Uma colisão, onde ele provocou danos a uma pessoa, dirigindo alcoolizado, e o motorista era um motorista de aplicativo. Provocou um prejuízo a esse motorista, que teve que levar seu carro até a oficina, onde o orçamento ficou em R$5.000. É um prejuízo que todo mundo vamos ver, que se refere ao quê? Ao que se perdeu, ao dano, o prejuízo, que nós podemos chamar de danos emergentes. Ele tem um prejuízo de R$5.000 e precisa deixar seu carro na oficina, e por falta de algumas peças vão chegar de outros estados, o conserto, o carro ficará na oficina numa média de 30 dias, isto é, um mês na oficina. Aí é que nós notamos, o motorista de aplicativo, ele tem um prejuízo de R$5.000,
né? Vamos provar, vamos supor que esse motorista recebe por mês, ele consegue receber 4 mil. Então ele teve o prejuízo, que nós chamamos de danos emergentes, um prejuízo. O tempo que esse carro vai ficar na oficina, ele vai perder 4 mil, que é o que ele ganha por mês. Então, o que é os danos emergentes que nós devemos notar? Que é efetivamente o prejuízo, a diminuição desse patrimônio sofrido pela vítima, que são os 5 mil reais, né? O dano do veículo. Agora, considerando, como eu já falei, que esse motorista tem um ganho mensal de 4 mil, ele fatura 4 mil, o seu carro parado, ele vai ficar sem esse dinheiro. Ele vai ficar sem esse dinheiro. Então, razoavelmente, ele deixará de ganhar. É o que nós devemos lembrar do princípio da razoabilidade, né? Que é a coerência. Falando isso, é para dizer que no lucros cessantes, aquilo que a pessoa deixou de ganhar, não tem que ser uma coisa real. Ninguém pode dizer, eu sou motorista de aplicativo e ganho por mês 20 mil reais. Não pode. Não? Tem que ser razoavelmente o que deixou de ganhar. Que aí nós lembramos que nós já estudamos, que é o princípio da razoabilidade, eu considero a boa-fé, né? O princípio da boa-fé. E o uso do bom senso. Não precisa ser o certo, porque é uma coisa razoavelmente o que você ganha. Então, deu para se entender. Danos emergentes é o prejuízo. Esse prejuízo ele é de imediato. Agora, ele precisa ser provado. O prejuízo tem que ser provado, não pode ser de boca. Lucro cessante, então, é o que razoavelmente, o que se deixou de lucrar. Então, dá para... Eu vou dar um outro exemplo. Uma bela modelo... Uma bela modelo, acontece um acidente com ela, uma eventualidade, e ela tem uma lesão profunda no rosto. Essa modelo já tinha um contrato assinado com uma grande revista de modas. Aliás, ela ia representar um produto numa revista. E com essa lesão, e por ser logo num local que mais ela precisava manter sadio, ela vai para uma clínica de estética, uma clínica para cirurgia plástica. Chegando na clínica, a clínica passa para ela o custo que seria de 20 mil reais. Então, aí podemos classificar danos, o prejuízo que ela teve, que são os danos emergentes, só que ela já tinha assinado esse compromisso, já tinha assinado um contrato que ela iria ganhar para apresentar esse produto, 100 mil reais. Então, notamos que o prejuízo foi de 120 mil reais. Voltando ao primeiro exemplo, que eu esqueci também, que o total do prejuízo dele foi emergente 5 mil, com 4 mil que ele ganhava por mês, então ele teve também que deve receber uma indenização de 9 mil reais. E a grande modelo de 120 mil reais. E isso está bem expresso no nosso artigo 402. A gente agora continuando, né? Que é o artigo 403, eu peço licença para ir para a legislação, que diz, ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos
só inclui os prejuízos efetivos e os lucros cessantes, por efeito dela, direto e imediato, sem prejuízo de disposto na lei processual. Então, o que é que ele nos remete ao artigo 403? Que a indenização ela deve partir a partir do prejuízo, pela extensão do dano e não pela conduta. Portanto, o dano não agrava a indenização. É o que nós vamos ver no outro vídeo, que seria a teoria dos danos diretos e imediatos. E, por fim, nós temos o artigo 404, também referente a perdas e danos, que fala o seguinte: as perdas e danos nas obrigações de pagamento em dinheiro serão pagos com atualização monetária, segundo índices oficiais regulamentamente estabelecido, abrangendo juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional. Temos também o parágrafo único que diz: provado que o juro de mora não cobre um prejuízo e não havendo pena convencional, pode o juiz conceder ao credor indenização suplementar. Então, isso está bastante claro, né? De respeito de haver previsão apenas de juro moratório. Também será devidos os juros compensatórios decorrentes da lei, inexistindo a multa convencional e estendendo os juros moratórios como insuficientes para cobrir os prejuízos sofridos, poderá o juiz, valendo-se da lei dos usos e costumes, fixar o complemento de indenização ao credor.